Fala, gente bonito, pessoal, não tão bem afeiçoado, também pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Igor Ferreira, esse é o Questão de História. E hoje, no Máximo em 5, a gente vai falar um pouquinho sobre Renascimento, a partir de já. Bom, pessoal, o Renascimento é um movimento intelectual, artístico, filosófico, cultural, que vai surgir ali entre aquela fase final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Para a gente precisar em termos de tempo histórico ali, seria algo entre os séculos XIV e o século XVI, beleza? E nesse contexto já está havendo um renascimento também urbano. Na verdade, há uma crise no século XIV, mas após isso há um renascimento urbano, um renascimento comercial, uma reconstrução europeia. E nesse sentido, as artes vão caminhar junto também nesse processo. Vai começar a haver mais arte, tanto em termos de escultura, quanto pintura, quanto escrita. E esse processo todo a gente entende como renascimento. Há uma dimensão cultural, mas também há uma dimensão urbana e comercial. O nosso foco aqui é, em especial, na dimensão cultural, beleza? Enfatizando aqui, neste caso, o investimento, o aumento de investimento nas artes que foram cada vez mais financiadas. E, nesse sentido, essa prática de financiamento de arte tem um nome específico. A gente chama de mecenato. E mecenas é aquele que investe na arte. Nesse sentido, os investidores poderiam ser tanto pessoas, sujeitos comuns, privados, né? Então, um nobre, um burguês, uma vez que a burguesia está surgindo nesse contexto de desenvolvimento das cidades, quanto instituições mais fortes e poderosas, como a Igreja Católica, que quer reproduzir os seus modelos de fé através de uma arte, estabelecendo ali vínculos com a população, vínculos visuais e ensinando um pouco mais da história bíblica através desse veículo tão forte que é a arte, beleza? Então, temos aqui como mecenas tanto indivíduos como a instituição igreja. Nesse sentido, vale destacar que o Renascimento, óbvio, como um movimento intelectual e artístico, ele ocupa espaço em vários pontos da Europa. Mas, nesse caso aqui, a gente tem que destacar muito a Península Itálica. A Itália, enquanto país, não existia. Por isso que a gente chama de Península Itálica. E ela é reconhecida por muita gente como o grande berço do Renascimento. Nesse sentido, ajuda muito o fato da sua posição, inclusive. Ela está no meio ali de uma série de rotas comerciais mediterrâneas. Então isso vai ajudar numa efervescência cultural, comercial, que vai fazer tudo surgir meio que por ali, beleza? Então a Península Itálica dá sim muito fôlego a esse movimento. Vários artistas aqui devem ser destacados, tá? Tanto pelo seu talento quanto pelo seu legado cultural. E eles serviram muitas vezes a cortes, príncipes, a igreja, enfim, com o seu trabalho naquela lógica de mecenato sobre a qual nós já falamos agora há pouco. Aqui são alguns dos poucos nomes aqui que a gente citou, mas há muitos nomes de gente envolvida nesse processo, tá? Mas aqui só alguns dos mais importantes, como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello. Essa lista aumenta muito, tá, pessoal? A gente pode pensar também, por exemplo, em ciências políticas. A gente pode falar o próprio Maquiavel nesse sentido. Podemos falar do Thomas Moros. A gente pode falar de Dante. A gente pode falar de escritores como Cervantes. Muita gente entra dentro desse contexto, dessa caixa cultural que a gente chamaria de Renascimento. Bom, nesse sentido também é importante destacar algumas das principais características desse movimento. São elas: classicismo, que é a busca dos ideais clássicos de Grécia e Roma; antropocentrismo, é o homem sendo colocado no centro das explicações do mundo, das experiências humanas. Claro, isso não significa a negação de Deus, mas é mais colocar o homem como centro, inclusive, da criação divina. Se existe o Deus, essa criação de Deus tem como seu centro o homem. Então, portanto, o antropocentrismo. Racionalismo no sentido de ter afeição à razão e de explicar as coisas também a partir de uma lógica racional. Entender que há mecanismos matemáticos, por exemplo, por trás de tudo. Naturalismo, a ideia de que a natureza ela tem princípios explicativos. E humanismo no sentido de valorizar aquilo que é a produção humana. Ou seja, o homem e a natureza vão estar muito no centro das obras e do pensamento. Aqui é um bom exemplo disso, veja, é um quadro chamado Criação de Adão, é um afresco, na verdade, né, produzido pelo artista Michelangelo na Capela Sistina, mas olha como é que Deus está sendo reproduzido, de forma muito humana, olha os traços desse Deus. Então sim, tem uma linguagem da criação divina, tem uma linguagem religiosa, mas há uma ênfase nas formas e nas características humanas, expressas inclusive na própria figura de Deus, que no imaginário judaico-cristão não tem forma, é espírito. Outra coisa importante é a associação entre ciência e arte. Olha isso, uma mescla entre o conhecimento artístico e científico.
que é isso aqui? É uma criança dentro de um útero. Isso é ciência ou é arte? As duas coisas. A ciência na arte e a arte na ciência. E uma curiosidadezinha para vocês, o desenho Tartarugas Ninjas vai, inclusive, brincar com o Renascimento. Olha os nomes dos Tartarugas Ninjas. Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, que fazem, inclusive, alusão a alguns dos principais pintores e artistas do Renascimento, tá? Que brincam com tudo, com arte, com ciência, com filosofia, porque é um tempo de muita junção de saberes. E aí, pessoal, gostaram? Ajudou vocês? Espero que sim. Se gostaram, por favor, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, marquem uns amigos, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, inscrevam-se e a gente vai seguindo com mais conteúdo. Se vocês curtiram mesmo, também procurem esses cards lá no Instagram e salvem esses cards para que vocês possam estudar quando vocês quiserem. É isso, galera. Foi um grande prazer. A gente se vê em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.